Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico. Hoje o tema é reconciliação. Por que que é tão importante cuidar, resolver as pendências aqui do nosso coração? Vamos falar sobre isso hoje. Primeiro vamos respirando fundo, né? Nos colocando aqui presentes na escolha que fizemos, que esse momento que você escolheu para ouvir, para compartilhar, para refletir, que ele te traga aquilo que você precisa, né? O diálogo sistêmico é esse espaço de presença, de escuta, e as nossas reflexões são sempre baseadas nessa consciência sistêmica, onde tudo se integra, onde tudo tem um lugar, onde tudo tem um papel dentro da nossa vida, onde nós temos esse lugar e esse papel na vida das pessoas. Então, eu desejo que você possa expandir mais ainda o seu olhar, que você possa organizar aí o que está aí dentro de você e, naturalmente, fortalecer a sua vida, né? O seu seguir adiante, o seu ir para frente. Esse é o meu desejo, e é em nome disso que mais uma vez estamos aqui reunidas para podermos refletir. Convido você a respirar fundo, sentindo a sua vida, conectada à sua vida. Quando você chega aqui, seja aqui ao vivo ou quando você visitar gravado ou alguém que assista. Você não chega aleatoriamente, você não chega sozinha, você chega com a sua história, você chega com as suas questões. E hoje eu já convido você a ir entrando em contato aí com alguma relação que você sinta que existam pendências, né? Que o seu coração ainda fica apertado, que você talvez saiba que precisa resolver, mas que ainda não conseguiu, não entendeu o que você precisa fazer. Então, desde já, que a gente possa iniciar o nosso diálogo hoje, você trazendo essa consciência de alguma relação que você quer cuidar, para que esse conteúdo possa trazer um recurso para você, uma direção, um insight. Então, respirando fundo em nome da sua vida, em nome dessa vida transformada, em nome daquilo que você merece e que está prontinho ali na frente te esperando, você vai colocando essa intenção de olhar para esse relacionamento que exista algum conflito, e você faz isso, pode ser desconfortável naturalmente para você inicialmente, mas você faz isso para que hoje, a partir desse momento nosso, você tenha clareza do que você já pode fazer. Respire fundo, coloque suas mãos no coração e diga: eu estou aqui, eu estou presente. Eu estou aqui, eu estou presente. E respira fundo, sentindo a sua vida, sentindo a sua presença no aqui e agora. E mais uma vez, eu estou aqui, eu estou presente. E assim nós vamos nos integrando nessa experiência de hoje. Você vai abrindo seus olhos. Quem puder deixar o vídeo ativado, pelo menos aqui agora, para a gente se ver, se encontrar, se conectar, reconhecendo que quando a gente se vê, a gente se reconhece, a gente também percebe algo sobre nós, né? Quando a gente olha o outro, a gente percebe algo sobre nós. Quando a gente está aqui no diálogo, o ponto de partida é sempre a gente, não é o marido, a esposa, o vizinho, o trabalho, o dinheiro, não. Nós somos o ponto de partida. E as pessoas, elas são esse grande instrumento, esse grande presente para que a gente se perceba, para que a gente se reconheça. Então, sejam muito bem-vindas. Quando vocês escolheram estar aqui hoje, tem algo que vocês já têm claro aí do que precisa cuidar? Tem alguém que já sabe de uma relação,
que ainda não tá boa, que você se sente ainda talvez ressentida, magoada, entristecida, ou uma relação que você sente que você está cobrando, que você está esperando. É importante você ter essa clareza e admitir, porque às vezes a gente vai deixando lá escondidinho, né? A gente vai vivendo, vai deixando aquilo lá escondidinho, e o tempo que a gente está do planeta, né, a etapa do nosso planeta, está colocando luz em tudo, e a luz está fazendo tudo vir à tona, né? Aquilo que estava lá escondido, não sei se vocês estão sentindo isso, mas aquilo que antes a gente conseguia deixar para lá, hoje a gente não está conseguindo mais. Nós estamos sendo convidadas gentilmente por esse Pai, que é o nosso Deus amoroso, a fazer o que a gente precisa. Então, a vida talvez esteja te apresentando situações repetidas, não porque você está sendo injustiçada ou castigada, mas porque tem algo que depende de você. Tem uma solução que precisa da sua escolha para existir. Tem um movimento que só pode partir de você. Então, quando esse tema chegou para mim essa semana, a reconciliação, ele chega porque não existe uma pessoa que não tenha alguma pendência no seu coração. Nós ainda temos. A questão é que muitas vezes a gente esconde da gente mesmo. A gente fecha os olhos para aquilo porque a gente cresceu, né? Estamos adultas, estamos cada vez mais conscientes e a gente vai acreditando que a gente precisa entender que aquilo foi assim, sem realmente libertar o nosso coração daquela dor. Então a gente até entende. Ah, foi assim, a pessoa só podia fazer daquele jeito, a mãe só tinha aquilo para me entregar, o pai não foi forte o suficiente. Eu entendo hoje, mas a gente não pode ficar no nível do entendimento apenas. Esse entendimento precisa expandir e alcançar o nosso coração, para que de fato essa transformação aconteça. Eu tenho certeza que a maioria aqui sabe um monte de coisa, muito mais do que talvez eu saiba. E que bom que a gente sabe. Mas e por que que ainda tem? Por que que ainda tem aquela coisinha que impedindo, limitando, machucando a gente? Às vezes, vocês já tiveram a sensação de estar sendo puxado para trás, você dá 5 passos e 10 passos te puxam lá para trás. Eu ouço muito isso. Nossa, Cláudia, eu ando, eu vou, eu faço, mas daqui a pouco acontece alguma coisa e a sensação que eu tenho é que eu sou puxada para trás, parece que eu volto toda vez para aquele mesmo lugar. Então, se isso acontece com você, eu quero apresentar aqui uma visão a respeito disso. Eu, inclusive, vou até mostrar no campo. Me veio esse desejo de ilustrar, né? Eu acho que a imagem, ela contribui bastante. Então, eu vou mudar minha câmera por alguns instantes só para a gente visualizar, né? Então, se é importante a gente resolver as pendências do nosso coração, por que que é tão importante? Por que que eu tenho que gastar energia com isso? Será que eu só não posso continuar? Será que eu só não posso virar a página? Você pode, pode, é seu direito. Mas se você está fazendo isso, você está vendo que não está te levando para onde você deseja. Você está vivendo isso agora. Você ainda não alcançou exatamente o que você quer, então significa que tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós devemos fazer, e tem coisas que hoje, depois do nosso diálogo, você já vai ser capaz de mudar se você desejar. Tudo bem, então, a gente olhar para o campo aqui, vou mudar minha câmera e aí eu vou trazer uma reflexão para vocês. Talvez isso não seja uma novidade. Muita gente aqui já é constelador, terapeuta, conhece neurociência, conhece um monte de coisa, né? Conhece a epigenética, conhece tudo isso que explica um pouco mais sobre como a nossa vida acontece. Mas lembre-se, eu preciso pegar tudo que eu sei e trazer para cá, ó. Porque o movimento real, aquele que faz a gente se sentir mais viva, com mais sentido,
ele só acontece aqui. Ele só acontece aqui. Então a gente precisa trazer isso para cá. E para trazer isso para cá, eu preciso considerar que talvez eu não saiba tanto assim, que talvez eu precisa fazer algo que eu ainda não fiz. Tudo bem, então? Vou mudar minha câmera, só um minutinho, tá? E aí eu quero que você me acompanhe, eu convido, né, você a me acompanhar, mas desse lugar já refletindo sobre uma relação, tá? Deixa eu tirar aqui. Está aqui no nosso conhecido campo. Então, vou colocar aqui alguém para representar você, tá? É só um símbolo. Então, se tiverem homens, né, assistindo aqui, é só um símbolo. Não precisa se prender à imagem, à figura, tá? Então, suponha que aqui está você. Quando você nasce, você está vinculada a toda a sua família, toda a história da sua família. E no momento que você começa a se relacionar com outras pessoas, né, seja na escola, seja num time, numa equipe, numa academia, no trabalho, o que quer que seja, você passa a criar vínculos. E aí eu vou pôr um outro representante aqui como esse símbolo de pessoas que você se relaciona. Então, todas as vezes que você se relaciona, você está unida a essa pessoa por um vínculo. Imagine, então, que essa linha é um vínculo. É um vínculo. Ele é invisível, ele não é uma ideia, ele é real. A ponto que você sente isso, você sente os efeitos dessa relação em você. Você pode estar distante da pessoa, mas você é impactada por essa pessoa de alguma maneira. Você é impactada por um sentimento, você é impactado por algo que essa pessoa faça. Então, quando você sente esse impacto, é a atuação do vínculo, é essa linha, que aqui ela é amarela, mas que na sua vida ela é invisível. Você não vê, mas você sente. Então, todas as pessoas. Então, se você tiver aqui várias pessoas que você se relacione, você tem vários fios te unindo essa pessoa, unindo essa pessoa. Vários fios que te ligam. Eu vou deixar aqui só um para a gente poder visualizar. E aí, o que que acontece? Suponha que essa relação aqui, ó, que a gente está observando, é uma relação em que existe troca, é uma relação que existe respeito, é uma relação que existe aceitação, né? Um compreende o outro, um aceita as escolhas do outro. Então, quando existe uma relação com sentimentos bons, com sentimentos positivos, o vínculo ele é flexível. Então, se essa pessoa quer seguir adiante, o vínculo possibilita isso. Ele é flexível, ele não prende. Então, eu quero permanecer aqui, mas eu quero ir adiante, não tem problema nenhum. Você vai seguir, sua vida vai fluir, você continua conectado, você continua vinculada, mas isso não te impede de escolher. Então, suponha que é você que quer ir seguir. Você se relaciona com alguém, essa pessoa não quer fazer as mesmas coisas, não quer escolher como você escolhe, isso não impede que você avance. E você avança. O vínculo é flexível. Ele não te prende. Ok. Mas essa pessoa que você tem alguma pendência aí no seu coração, uma mágoa, um ressentimento, culpa, raiva, né? Uma pessoa que você cobra. Quando numa relação existem esses sentimentos negativos, quando numa relação existe julgamento, o que acontece com o vínculo? É o que a gente sabe e a gente fala que vira um, vira um nó. Os sentimentos negativos criam um nó nesse vínculo.
E aí eu tô de saco cheio dessa pessoa, eu não aguento mais, eu sinto raiva e eu não quero olhar para isso, eu não sei como resolver e aí eu quero seguir. O que que acontece quando tem um nó? Dá para eu seguir? Esse fio que é o vínculo vai te puxar, porque ele fica tenso, ele fica rígido, ele não possibilita movimento. E aí, o que que acontece? Quando não existe o nó, vamos voltar lá para o sentimento bom. Quando não existe o nó, a troca acontece aqui. Flui. Flui o respeito, flui a admiração, né? Flui a amizade, flui o relacionamento, flui o dinheiro, flui a carreira, flui a vida, flui, porque é uma linha sem, é um caminho sem pedra no meio. Os sentimentos negativos criam uma barreira. Os sentimentos negativos paralisam, impedem que a troca continue. Tem uma pedra aqui no meio. Eu não quero cuidar disso. Eu não quero resolver. Eu não tenho coragem. Eu acho que a culpa é dessa pessoa. Eu não quero resolver isso. Tudo bem. Você vai querer ir para frente. Você pode até dar um passo. Daqui a pouco a vida te traz de volta para cá. Você pode até dar dois passos, mas olha o tamanho que ficou. Percebam como diminui a possibilidade. Não existe maneira desse. Ó, ele tem um tamanho que dá para crescer, não dá? Eu posso ir, mas enquanto existir esse nó, eu fico limitada. Aí eu fui. Não deu certo, eu me sinto na situação de novo. Parece que a vida vai me apresentando de novo a mesma coisa, o mesmo sentimento, a mesma dor, o mesmo desafio. Eu fico com mais raiva. Eu falo, não é possível. E aí eu vou aumentando os sentimentos negativos. E aí vem aqui outro nó. Eita, mais tensão. Mais rigidez, menos movimento. Quanto mais sentimentos negativos, menos movimento. A vida é movimento ou não é? É. Então, se a vida é movimento e o meu vínculo tá cheio de nó, eu tô indo em direção à vida? Não. Faz sentido isso para vocês? Então, o que que é reconciliar? Reconciliar é vir aqui, desfazer desfazer os nós. Você não desfaz o nó porque você fecha os olhos para o que a outra pessoa fez. Você desfaz o nó porque você tem uma vida que merece seguir. Esse é o pressuposto inicial. Quando você faz essa escolha, naturalmente o seu coração vai se expandindo e você consegue, então, aceitar o outro com os erros e os acertos que ele tem. Mas o seu coração precisa se abrir para olhar para isso, para admitir isso. Às vezes eu ouço o seguinte: ah, então é mais fácil, ó. Mais fácil pegar uma tesoura, já que isso está me atrapalhando, pleft. Eu vou lá e vou cortar. Cortar é resolver o nó? Cortar é mudar de cidade, de casa, de país, de emprego, de marido. Você pensa que cortar esse problema é fazer uma mudança do lado de fora. Mas o vínculo é algo real que acontece no nosso interior. Não existe tesoura para isso.
Não existe faca, facão, espada que resolva o que você tem que resolver com o seu coração. Então não existe cortar. Ah, eu corto agora o vínculo. Isso não existe. É a frase mais insana dentro dessa compreensão sistêmica. Porque o vínculo, gente, o vínculo é resultado de uma troca. A partir do momento que existiu um relacionamento, uma relação, existiu um vínculo. Quando você quer cortar, você tá desrespeitando a primeira lei sistêmica, que é o pertencimento. Então a gente não quer se relacionar, não quer pensar nisso, não quer, a gente está excluindo a possibilidade de, olha o tamanho que fica, de eu poder ir fazer o que eu quiser da minha vida. Eu continuo vinculada, mas eu me movo. E quando o vínculo ele é flexível, ou seja, quando ele é regido por sentimentos bons, quando ele é regido por respeito, ele não traz você de volta para uma situação repetida. Não tem necessidade, é uma linha contínua, é uma linha de troca, é uma linha onde tudo acontece. Esse é só um exemplo. Existem vínculos, isso a gente fala na formação com mais detalhes. Existem vínculos que podem ser liberados, tá? Existem vínculos que podem ser liberados, mas exige gratidão e respeito também. Então, tudo parte desse lugar. O que são vínculos que não podem ser liberados? Vínculos com a nossa família de origem. Não existe liberação para isso, é real. Você só está viva porque você ganhou a vida do seu pai e da sua mãe. Esses vínculos são indissolúveis. Agora, um relacionamento de casal que não teve filhos é possível ser liberado, ou seja, eu agradeço, eu olho, agradeço profundamente, dou um lugar àquela história, posso seguir, ou a outra pessoa pode seguir e fica tudo bem. Então, reconciliar não é um detalhe, não é uma recomendação qualquer. Reconciliar é caminho de transformação. Reconciliar é o que vai fazer você alcançar os seus objetivos, é o que vai fazer você se sentir mais viva, mais inteira. Eu vou mudar minha câmera para a gente continuar, tá? Essa é a ideia principal que